Muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso Café com o Examinador, seu programa diário aqui no nosso canal. E no episódio de hoje, né, eu vou trazer aqui para você a banca Quadrix. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a banca Quadrix, trazendo para você aí os 3 segredos da coerência textual na Quadrix. Tire sempre 2,5. Sempre, Quinte, 2,5? Sim. Por quê? Porque tudo que você vai ver hoje comigo, que é as regras do jogo para gabaritar as provas discursivas da Quadrix, em especial o critério coerência textual, que é o primeiro, né? Depois, a Quadrix tem 2 planilhas de correção e você precisa ficar ligado nisso. A análise do parágrafo 3, né? Que é o terceiro parágrafo, de um caso real, numa prova que a Quadrix corrigiu. Distribuição dos pontos por critério, e aqui está uma das ferramentas. Se você sabe como que é a nota máxima, é só você fazer, porque não depende, olha para mim, olha dentro dos meus olhos, não depende do tema. Isso que eu vou te falar agora, tanto faz se você vai fazer conhecimento específico, se você vai fazer atualidades, conhecimentos básicos gerais, não depende de você dominar o tema. E se você viu o Café do Examinador anterior, no episódio anterior, e se você já está montando, o seu caderninho, né? Perdão, está montando a sua apostilazinha. Essa aqui são os 10 episódios que nós já fizemos. Se você está montando a sua apostilazinha, né, para montar, você está vendo comigo, né, banca após banca. E outra coisa, se você está assistindo só a da Quadrix, me desculpa, você está errado. Você está errada. Tá torto aqui, né? Peraí, tá torto aqui, ó. Não, torto não pode não, tem que estar alinhadinho, não. Tá torto aqui, não. Vou tirar essa porra. Pronto. Já que é pá. Ficou torto. Não gosto de nada torto. Então, se fica torto, então vou ficar mais esporte. Tira isso aqui. É de manhã, depois eu faço a gravata e eu vou trabalhar. Beleza? Ficou torto, depois eu refaço a gravata. Vai ficar aberta. Pronto. Também vou estourar aqui também. Café. É manhã que já é tarde, né? É uma manhã que já é tarde, então que se dane. Então vamos logo estourar logo as camisas, ficar despojado, ficou torto, não gosto de nada torto. Eu acho que eu sou autista. Então vamos lá. Então, que nem eu estava falando para você, se você, né, tá assistindo só esse episódio, eu vou assistir só os das Quadrix. Então, deixa eu mostrar aqui no computador para você. Se você tá pegando só os episódios da Quadrix, você vai abrir seu coração para mim e ao mesmo tempo você vai me desculpar. Por quê? Então tá aqui, né, gratuitos. Então aqui você faz seu login e senha, né, área do aluno. Criar sua conta se você não criou. Se você está assistindo só o Café do Examinador da Quadrix, legal, de boa, você já baixou aqui, né, as redações, já estamos com hoje no episódio 5, né, então só falta 10 para acabar. Domínio do conteúdo, né, dominar o conteúdo, os critérios, como são realizados, como estudar, beleza. Tá tranquilo. E aqui você entra, né, se inscreve para você pegar o PDF. Então aqui eu tenho que logar, né, peraí. Mas como eu estava falando, se você está assistindo só o seu Café do Examinador, né, você tá errado, velho. Tá errado. Por quê? Porque o segredo não é a Quadrix, tá? O segredo é todas as bancas. Então assiste todos os episódios. Porque apesar de eu estar falando, Quinte, mas eu vou fazer IBFC. Quando você percebe que a IBFC, em um determinado critério, trouxe mais conteúdo, mais conhecimento, mais itens, explicou melhor, você monta o seu mosaico, o seu quebra-cabeça. Então não fica só, né? Na sua banca Quadrix, tá bom? Eu sei que você vai fazer todos esses concursos aqui, ó. Sei que você vai fazer os concursos da SEDF, né? Que o edital deve sair essa semana na que vem. CRN, Conselho Regional, CFO, CRQ, né? Alagoas, CRO Pernambuco, CRM, CRA, CREF, CRO, CRP, CRQ. Então, eu sei que você vai fazer CRMV, São Paulo, Rio. O DF é outra banca, tá? Então, eu sei que você vai fazer muitos outros concursos aí na banca Prefeitura Municipal de Barreiras, Instituto Infectologia Emílio Ribas. Eu sei que você vai fazer vários outros concursos, tá? Então não fica só nesse concurso, não. Seja inteligente. Estuda tudo, beleza? Estuda, veja todos os cafés. Não só esse café, até porque quando você começa a comparar, você entende muito melhor na comparação. Beleza, qual a minha missão? Eu ajudo você a atingir essa estabilidade financeira via concurso público que você quer. Nunca foi sobre ensinar redação. Nunca foi sobre ensinar redação, beleza? É o quê? É te ajudar essa estabilidade financeira. E hoje a banca é Quadrix, mas amanhã pode ser Sebrasp, IBFC, né, a OCP e qualquer outra banca, tá bom? Então, como eu falei, para você baixar, é só você entrar aqui
nosso site, né? Se inscrever e comprar o curso como se você fosse comprar o curso, né? Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho para você. E aí a gente entra nas regras do jogo. Tudo que eu vou falar agora, a redação que eu vou te analisar junto contigo, ó. Eu vou analisar a redação aqui junto com você, ó, caso real que eu vou analisar com você, mostrando para você que ela não atendeu esse critério, por que ela tirou essa nota 1,50, as notas, né? A distribuição das notas por critério, né? As faixas, e é por isso aqui, ó, que você não precisa se preocupar com o conteúdo. Não foi o conteúdo. Então, se você atende esse critério aqui, a nota máxima, se você faz isso aqui, você não, independente do conteúdo, tá bom? É só não ter fuga ao tema. E aí eu vou te mostrar quais os mecanismos, tá aqui os mecanismos, a coerência, que eu vou deixar para você ler essa parte aqui, tá? Tá no material em PDF para você ler. E se você me permitir, no final eu vou te fazer um convite, que é você participar do nosso workshop Ler e Compreender. Por quê? Porque sem ler e compreender, sem ter uma boa compreensão, você não consegue tirar a nota máxima lá em adequação ao tema e você também não consegue atender a coerência semântica, sintática, pragmática e estilística. Tá vendo aqui, ó, que a banca está detalhando os erros? Então, quando ela detalha esses erros aqui, você melhora com a compreensão. Aí você tem uma compreensão semântica. Mas eu vou falar isso já já com você. Então, vamos lá. Ok, então, pega o seu edital, que está no seu caderninho, né? Então, tá aqui o seu caderninho, ó. Então, pega o seu edital que está aqui no seu caderninho. Tá aqui. Então, tá aqui o seu edital. Então, vai fazendo que nem eu faço, ó. Já dei a aula sobre esse critério, aí eu risco, tá? Falando, não, esse item aqui eu já tenho uma aula gravada sobre isso. E a gente está percorrendo todos os editais. Agora, a gente está aqui, ó. Critério, item 11.7.5. Então, pega aí o critério 11.7.5. São gratuitos. 11.7.5, ó. A prova discursiva. Quinte, antes, vamos lá, deixa eu ler. Será corrigida. Então, ó, será corrigida. Critério de correção em vigor, né? Então, como que vai corrigir? Será corrigida. Critério de correção. Ok? Conforme critérios a seguir. Então, critérios de correção. Então, quais são os critérios de correção? 1. Aspectos formais e textuais que vale 10 pontos. Como eu falei, a banca Quadrix tem 2 espelhos, né? Tem 2 espelhos. Tem 2 planilhas, perdão. Tem 2 planilhas de correção. A primeira planilha vale 10 pontos e é essa daqui, ó. Então, tá vendo? Aspectos formais de avaliação. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, aspectos formais. Aí eu tenho, dentro dos aspectos formais, eu tenho coerência, que essa pessoa tirou um e-mail, e aqui tá a descrição. É em cima dessa descrição que a gente faz o recurso. Aqui tem coesão, que é o próximo critério, texto, linguagem. Esses 4 itens aqui formam 10 pontos. No caso, a pessoa tirou 2, 1,5 com 1,5 dá 3, com 2 dá 5, 6. De 10 pontos, desses 10 pontos aqui, ela tirou 6, tá? Então, desses 10 pontos aqui, ó, desses 10 pontos aqui, ela tirou 6. Depois tem os aspectos técnicos, que é o segundo item, ó. Esse é o primeiro item. Tem o segundo item, aí sim, aí você entra, forma tudo, fecha os 10 pontos da prova discursiva, tá bom? Então, cuidado com isso. Então, agora valendo 2,5 pontos. A banca diz que a coerência textual será verificada. Como que o examinador vai verificar? Então, como que o examinador irá verificar o critério coerência, CS, CR, né? Como que ele vai verificar? Como? De que maneira? Qual é a lupa? Qual é o olhar? Quando ele lê esse parágrafo aqui, ó, quando ele lê, aí eu vou pegar só o parágrafo 3, né? Quando ele estiver lendo esse parágrafo aqui, ele tá conferindo. Verificar, gente, é conferir. Então, anota aqui nos comentários. Verificar é conferir. Anotem isso. Deixa eu anotar aqui também. Verificar é conferir. Verificar. Eu sou auditor fiscal, né? É igual a conferir. Então, anota isso aí, só para eu saber se você pegou isso. Anota nos comentários. Lembra? Eu paro o meu dia, eu começo o meu dia, né? Trazendo para vocês conteúdo. Eu levo cerca de 1h30 para montar essa aula. Então, pô, se você não puder comentar, eu gostaria até que você nem assistisse, né? Porque eu tô te entregando algo gratuito. E você não pode colocar no comentário agora? Comentário. Verificar é igual a conferir. Só isso.
Se você não pode fazer isso, que assistiu o vídeo, então se o vídeo tem, sei lá, 50 visualizações, 25 comentários, não é justo? Até para eu conhecer você, né? Aí eu vou ver sua foto, vou colocar um coraçãozinho, vou ver sua foto e vou falar, ó, legal, ela tá me assistindo, ele tá me assistindo. E a gente começa essa nossa relação. Porque eu inicio o meu dia trazendo esse conteúdo para você. Então, eu acho que compensa, não seria? E o algoritmo, né, do YouTube entende que esse vídeo é importante, porque você comentou. Então, faz isso. Comenta aí agora, vai. Eu vou aqui parar para te esperar. Você comentar. Comentou? Verificar é conferir. Então, rola o vídeo para baixo e escreve. Verificar é igual a conferir. Fez isso? Ótimo. Obrigado. Jesus te abençoe grandemente por isso. Que hoje o seu dia seja abençoado só por causa disso. Eu declaro, eu peço a Deus, Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que fez esse comentário. Gente, eu não fiz o comentário. Deus não abençoe a vida dele. Sou ungido pelo Espírito Santo, tá? Quer dizer. A coerência, então, primeiro, o que ele vai verificar? Então, ele vai verificar, ou seja, um pedido meu para Deus, ele atende. A coerência de sentido. Então, os 3 segredos. Esses são os 3 segredos. Que ele vai verificar. Então, primeiro segredo é ele vai conferir se você teve coerência de sentido. Segundo segredo e terceiro segredo. Segundo segredo, esse é o segredo, esse é o olhar, tá? Isso é o que a gente chama de insider. Quem sabe isso? Só quem tá aqui comigo. Por isso que a gente fala. É aquele detalhe que muda tudo. E o terceiro é a coerência de sentido, né? A coerência de sentido, a coerência de construção e a coerência global. E agora vem o olhar que só quem foi examinador consegue te passar. Beleza? Porque até aqui você fica pensando, moleza, tranquilo, todo professor fala isso. Não, todo professor fala que seu texto tem que ter coerência. Mas ele não diz como que é essa coerência e nem o que é coerência. Então fica todo mundo falando de café, mas, né, que nem caviar, né? É que nem caviar. Eu só ouço falar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Então, é isso que a gente está evitando, que a sua redação vire caviar. Então, vamos lá. Coerência. Primeiro de sentido. O que é isso? Coerência de construção. O que é isso? E coerência global. Beleza? Então, esses são os 3 segredos. E aí, a gente vai entrar em cada um deles. A coerência de sentido... Então, primeiro, o que é coerência, né? A coerência, vírgula, é a relação lógica entre as ideias. A coerência é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complemente as outras. Então, eu tenho uma ideia que complementa outra ideia. Não se contradigam e formem um todo significativo, que é o texto. Ou seja, a coerência textual resulta na relação harmônica entre as ideias apresentadas no texto. Relação harmônica entre as ideias apresentadas no texto. E ideias? E aí as ideias têm 2. Tem as ideias chaves que a banca forneceu no tema e tem as ideias que respondem / abordam e tem as ideias que abordam os aspectos. Ou seja, suas ideias. E aqui as ideias da banca, beleza? As ideias da banca. Então são 2 ideias. Show? Pegou isso? Sim ou não? Então se pegou isso, aproveita e coloca o joinha. Então agora chegou a hora de você dar seu like. Se você entendeu isso. Gente, quais são as ideias da banca? As ideias da banca estão aqui, ó. Então eu peguei esse tema aqui, que tem o quê? É um tema, essa proposta temática é do tipo tema com 4 aspectos. Kit, tem título? Não. Tem pergunta? Não. Tem posicionamento? Não. Então, é um tema com 4A. Beleza? Então, essa é a proposta temática. Ela é um tema, tem uma frase temática e ela tem 4 aspectos. A, vontade política e processos. Então, no aspecto 1, no aspecto A, no aspecto 1 eu tenho o quê? Eu tenho um A1 mais A2. Percebeu? Vontade política é uma ideia. Processos participativos é outra ideia. Então, eu tenho 2 ideias. Ou seja, aqui estão as ideias que a banca te deu. Essas ideias que a banca te forneceu, te deu lá na proposta temática, o que você vai fazer? Você vai fazer a coerência global. Então, a coerência global e a coerência de construção
a de construção tem a ver com a estrutura do texto. Se você fez 3 parágrafos, se você fez 4, se você fez 5. A coerência global tem a ver em como que você está relacionando essas ideias aqui, ó. Essas ideias, vontade política e processo participativo no aspecto A, que você sabe que vai ser o quê? Que vai ser o parágrafo de introdução. Beleza? Parágrafo de introdução. Dentro do parágrafo de introdução tem que ter o quê? 2 ideias. Agora eu vou pular lá para o aspecto 3. O aspecto 3 tem que ideias? Transparência. Então tem a ideia transparência, que eu vou chamar de C1 mais C2. Transparência e monitoramento das ações planejadas. Então, transparência das ações planejadas e monitoramento das ações planejadas. Agora, esse aqui vai construir o quê? Vai construir o parágrafo de desenvolvimento 02, ou seja, o terceiro parágrafo. Esse terceiro parágrafo, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar conectado, articulado, tanto com a frase temática, quanto com os aspectos anteriores. Para quê? Para construir a coerência de construção e global. Beleza? Então, tanto para construir a coerência de construção e a coerência global. Aí, você tem as duas coerências, a de construção e a global. Como que eu vou fazer isso? Olha esse exemplo aqui. Bom, o que você sabe? Você sabe que essa pessoa tirou um e-mail. Então, ela tirou um e-mail. Estou mostrando aqui a correção da banca. O que quer dizer isso? Aí a banca explicou, ó. Adequação razoável à coerência semântica, sintática, pragmática e estilística, com raros trechos obscuros ou imprecisos. Então, esse parágrafo 3, ele tem essas características aqui. Não só o parágrafo 3, tá? Todos os parágrafos. Mas eu vou mostrar isso. Gente, eu quero ir para o próximo nível, eu quero tirar 2. Para você tirar 2, você tem que fazer o quê? Adequação à maioria dos mecanismos de coerência. Então, eu preciso fazer com que você pegue essas ideias aqui que eu te dei, que a banca te forneceu, junte com as suas ideias para ter o quê? A pontuação máxima. Então, a banca divide, ela distribui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a banca tem o quê? Tem uma distribuição em 6 conceitos avaliativos, ok? Ou seja, a nota divide em 6. Então, quando você for pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui, ó, Quadrix. Então, vem comigo, ó. Eu vou abrir aqui agora um site da Quadrix. Desculpa aí da vinheta, tá? Então, vou abrir um site aqui da Quadrix. Pegar esse aqui, né? Ó, CRMV. Saiu agora o resultado. Não, esse é o próximo concurso? Aqui, ó, resultado... Não, esse é o próximo concurso, ó, do Rio. Cadê? Em andamento. Aqui os concursos em andamento. Vou pegar aqui um que acabou de sair o resultado. Resultado da... Cadê? Acabou de sair. Foi o quê? Foi aqui. Não, Paraná não. Aqui, CMV Mato Grosso. Acabou de sair, ó, resultado preliminar da prova discursiva. Acabou de acabar o recurso, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui o resultado. Vou pegar esse resultado, abrir. Olha só. Então, ó, peguei o critério coerência, 2,5, 2,5. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 para o cargo de agente fiscal, 2,5, tá vendo? 2,5, 2,5 para o cargo de auxiliar administrativo. Olha o nível da galera. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Opa, tirou 0. Aí, quando o contador Alexander mandar para mim a redação dele, eu vou vir aqui na minha tabela e vou colocar aqui a descrição. Gente, por que você não colocou? Porque eu não tenho. Isso aqui é montado, tá? Como assim montado, Quente? À medida que as pessoas vão me mandando, eu vou montando um mosaico. A banca não publica isso, tá? Então, essas que eu montei foi das pessoas que me mandou. Ó, 2. Então, a Maiara de Souza tirou 2 nesse critério. Então, aqui, e a Vanessa, médico veterinário, tirou 2 também. Então, o que significa isso? Significa que vai vir no espelho de correção delas o quê? Que elas têm adequação à maioria dos mecanismos de coerência textual, tá vendo aí? A maioria, com raros trechos obscuros. Aí, através disso daqui, eu vou lá e elaboro o recurso, dizendo, não tem a maioria dos mecanismos. É 2,5. Por quê? Porque é adequação absoluta em todos os mecanismos de coerência.
Então, quais são os mecanismos de coerência? E eu vou deixar aqui para você ler. Então, o primeiro mecanismo são os princípios. Domínio dos mecanismos. Primeiro, você tem que dominar os princípios, que são o princípio da não contradição. Depois, da não tautologia. É um vício de linguagem que consiste na repetição de ideias, utilizando palavras diferentes. Ou seja, fica andando em círculo. Princípio da relevância. Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si acabam tornando o texto incoerente. Gente, como que eu faço isso aqui? Como que eu faço isso aqui? Quando você simplesmente responde cada aspecto em um parágrafo, sem relacionar eles. Justamente porque você não compreendeu, olha aí, ó, por isso que eu tenho que fazer o workshop, não compreendeu o quê? A relação de pertinência entre o termo e os aspectos. Aí você tende a responder em cada aspecto um parágrafo. E aí você, ó, se lasca. Não é o caso, por exemplo, que você está vendo aqui. Então, eu venho aqui fazendo isso, ó. Aí, ó, 2. Então, aqui cabe um recurso. Vamos ver se realmente é obscuro. O examinador considerou que tem. E aí eu vejo. Então, essa é uma nota, ó, que independe da sua nota aqui. Beleza? Ó, tirou 6, tirou 4 no conteúdo, ó, TM, 4, e tirou 2,5 no critério. Então, gabaritou tudo, ó, todos os critérios formais gabaritou. Mas no conteúdo, tirou 4. Olha aí, ó. Valia 10, tirou 4. E nos outros, gabaritou tudinho. Então, tá vendo que essa parte de aspectos formais você pode gabaritar sem precisar dominar o tema? Porque esse aqui, ó, não domina o tema. 4. Tá bom? Então, é isso que eu tô mostrando pra você. Vou pegar uma nota também nesse esquema, ó. Tirou 10. Aqui, ó, esse aqui tirou 10 em tudo. Não, tirou 10 em tudo não, ó. Na coluna linguagem, tirou 2. Olha como, ó. Tira 10 no conteúdo, tira 2, 2,5, 2,5. Aí a nota vai para 9,83. Só por conta de meio ponto que ele perdeu aqui, ó. O Pedro Henrique. Então, ele perdeu meio ponto aqui, advogado, né, LG. Então, esse recurso ganha meio ponto, ele tira 10 na redação. Vou pegar outro exemplo, ó. Esse exemplo aqui tirou 4, mas em CS caiu. Erro de coesão e coerência, que vai ser o nosso próximo vídeo. Então, ó, 2 no conteúdo, nota no aspecto técnico é o conteúdo, e... Não, quero... Ó, aqui, olha esse aqui, ó. Porra, coesão, ó, Adriana, jornalista, em coesão, ó, tirou 2. Quase que ela tira 10 também. Então, tá vendo? Então, agora, ó, 2... Não, 2, 2, não. Quero uma nota baixa aqui e aqui alto. Para mostrar para você que é possível gabaritar, e para gabaritar aspectos formais e técnicos, não tem nada a ver com aspectos... Perdão, formais e textuais não tem nada a ver com aspectos técnicos. Ou seja, você gabarita a primeira planilha sem necessariamente ser bom no conteúdo. Então, por quê? Porque isso aqui está gabaritando o conteúdo, mas não está gabaritando o quê? O coesão e nem linguagem. Tá vendo? Beleza. Então, é isso, ó. Você vai vindo... Aqui, ó. Não, tirou 6, 2,5, 2,5, ok. Então, e aí você vai achando. Uma hora você acha. Quem gabarita tudo, mas na parte de conteúdo é ruim. Beleza? Para mostrar para você aqui como que é a cabeça do examinador. Então, só você fazendo esse exercício comigo. Ó, esse aqui gabaritou tudo, ó. A Isis Camila, contadora, ó, gabaritou tudo. 10 de 10, ó. Tá vendo? 2, 2,5, 2,5, 2,5, 10, 10. Ela gabaritou tudo. A Isis Camila. Ok? Então, é isso que eu quero mostrar para você. Então, aqui você vai vendo, vai vendo. Ó, também o Pedro Cavalcante, ó. Advogado, gabaritou tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza? Então, é isso que você tem que fazer. Cara, eu quero achar uma pessoa que tirou uma nota baixa no TM e gabaritou aspectos textuais. Tirou uma nota baixa em TM, abaixo de 4, né? E gabaritou os aspectos textuais. É isso que eu quero achar aqui para provar para você. Beleza? 2. Fazem. 2, 2, 2, 2. Vai ter um. Sempre tem um que faz isso que eu tô falando, que é o que você vai fazer. Se você tiver... Ai, meu Deus! Você vai gabaritar tudo. Por quê? Porque é fácil. Beleza? Aqui, ó. 2,5, 2,5, 2,5, 6. Tá vendo, ó? Então, a Mariana, advogada, ó, 2,5, 2,5, 2,5, 6. Então, no domínio, no aspecto técnico, tirou 6 de 10. Mas nos outros itens, ó, ela gabaritou. Então, tá vendo que gabaritar os aspectos formais não está relacionado a gabaritar o aspecto técnico? Perfeito. Se te convenci, coloca aqui, Quinte, eu vou ficar bom.
Por quê? Porque quando você começa a entender como que funciona a planilha de correção, como que funciona a nota da banca, você sabe que você tem que atender a adequação absoluta. Só que se ninguém para, e nem você para poder esmiuçar, que nem a gente está fazendo aqui no café com o examinador de manhã, esses itens, você nunca é um gabaritador. Entendeu? Porque você desconhece, não tem como você gabaritar aquilo que você não conhece. Aproveitando que está aqui, veja a live 135, que foi o tema da Quadrix também. 3 aspectos que eu corrigi. Todas as redações do nosso grupo gratuito, toda quarta-feira, às 15h47, eu faço a correção no YouTube, beleza? Gratuita, que é o próximo nível. Se você quiser participar, no domingo tem o tema 136 e quarta-feira que vem tem a live 136. Aproveitar que está aqui, né, no quadro, para você, tá bom? Então faz lá, você vai gostar. Então volta para cá. Então eu vou deixar para você ler cada um desses critérios. Agora vamos entender por que o trecho dela é impreciso. Então o que eu esperava? Que ela trabalhasse o quê? Que ela trabalhasse C1, que era transparência, e monitoramento das ações, relacionado ao que foi dito antes. Olha lá, as cidades estão crescendo em número de habitantes. Com isso vem junto a violência, falta de estrutura, linha 10, precariedade de transporte, dentre outros agravantes que acompanham a falta de planejamento organizacional. Então, está falando de planejamento organizacional, linha 11. Só que o que eu queria? Eu queria planejamento urbano pensado coletivamente como o quê? Como um processo participativo, item A. Então, é isso que eu queria. Era essa junção entre o aspecto A e o aspecto B. Só que com o quê? Só que com coerência entre esses dois aspectos, mais o tema. Então, é isso que eu queria. Foi isso que ela fez? Até a linha 11, não tem nada a ver. Porque era para trabalhar o governo, vamos continuar, a linha 12. O governo precisa articular coletivamente com o povo e os setores responsáveis. Pensar nas formas de organização. Eu tô aqui, mas a gente não tem que falar de transparência? Não era para falar de transparência, não era para falar de monitoramento? Ela tá falando o quê? Que precisa articular. Tá aí o monitoramento. Então, tá vendo que ela, ao não ser fiel ao que eu pedi, ela quebra a coerência que foi planejada? Então, o que são os aspectos? Os aspectos é a coerência planejada. É o jeito que o examinador quer que você desenvolva essa frase temática. Participação social e desenvolvimento sustentável. Ele quer que você desenvolva, no terceiro parágrafo, transparência e monitoramento dessas ações planejadas. Visando o quê? Visando o desenvolvimento sustentável das cidades. Vamos continuar lendo. E aí você começa a entender que existe entre o que a pessoa escreveu, existe o quê? Existe o que a banca colocou aqui, ó. Adequação razoável entre a coerência semântica, sintática, pragmática e estilística. Então, quais são os 4 tipos de coerência na Quadrix? Os 4 tipos de coerência que a Quadrix vai analisar, e aí dever de casa, os 4 tipos de coerência na Quadrix. Então, os 4 tipos de coerência para a Quadrix. É o quê? São o quê? 1. Coerência semântica. Onde que está isso? Na resposta da banca à correção. Sintática, pragmática e estilística. Beleza? Quinte, aonde que eu vejo mais sobre isso? Eu quero ler sobre isso, Quinte. Eu quero esmiuçar esse conteúdo. Porque eu sei que mesmo que eu não domine o tema, né, e você sabe que você não precisa dominar o tema para gabaritar a redação, mesmo que eu não domine, se eu sei fazer uma coerência estilística, uma coerência pragmática, uma coerência sintática, uma coerência semântica, eu estou dentro do que a Quadrix quer de mim. Portanto, eu gabarito. Onde que eu vejo isso? E aí, ó, você vai ver isso aqui, nos livros de linguística textual. Coesão, né, que é o próximo item. Desculpa. Coerência textual, o texto e a construção de sentido. E o que as bancas mais adoram, que é lutar com as palavras, da Irandê. Antunes. E aqui, ó, você vai ter justamente o que a banca está falando para você, ó. Coerência, estudo da língua, coesão do texto, procedimentos de recurso de coesão, repetição, ó, paralelismo, paráfrase, tudo isso eu vou estudar, a gente vai estudar coesão e coerência. Tudo isso a gente vai estudar lá no dia 9, tá? Então anota na sua agenda, dia 9 de julho, sábado, das 9 às 17, eu tenho um encontro marcado com você no workshop, beleza? Então, para a gente passar isso daqui.
Cadê? Coesão por sentido, coesão lexo. Aqui, ó. A coesão e a coerência, 174. Aí você vai lá na página 174 e você descobre por que você é ruim. Porque você não sabe as bases. Ó, hiperônimo, 174, coerência e sentido. Subi a porta e fechei a escada. Olha aí. Esse capítulozinho. Por isso que você é ruim das pernas. Aí você fala, caramba, Quinte, eu preciso meta-regra de repetição, meta-regra de progressão, meta-regra de não contradição, meta-regra de relação, e assim vai. Quinte, e dentro da Ignore Coq e do Luiz Carlos? Aí você tem os fatores de coesão, ó, fatores de coesão, de coerência, desculpa, 71. Quando você vai lá na página 71, você tem esses fatores que eu coloquei aí para você, ó. 71. Quais são os fatores? Dentro do elemento linguístico, coerência sintática, conhecimento de mundo, aí você vem, conhecimento compartilhado, inferências, fatores de contextualização, cadê o outro? Informatividade, focalização e intertextualidade, beleza? Esses são alguns dos fatores. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se aqui tem a outra coisa. Tá, não é nesse livro aqui, beleza? E aqui tem a construção de sentido. Então perceba que eu, como pesquisador, eu como profissional que vou atribuir uma nota aos alunos, que era isso que eu fazia quando eu era examinador, eu não estou olhando o conteúdo, eu estou olhando como que você construiu o seu texto. Ao construir o seu texto, eu vou percebendo esses buracos entre os períodos. Então, ó, na linha 11 tem o período. Aí eu vim aqui e falo, tá, mas o governo precisa articular coletivamente com o povo? Não é coerente com o quê? Com as cidades que estão crescendo no número de habitantes. Percebeu que não existe coerência aí dentro? Além de não ter coerência dentro do texto, não fazer sentido, por quê? Porque ela traz, há uma quebra de continuidade. Quando não se faz a correlação entre uma e outra parte do texto, quebra também a coesão, a sensação é que se mudou o assunto sem avisar o leitor. Só que eu já te dei o assunto para cada parágrafo, que são os aspectos, os tópicos. E aí, quando você faz isso, você vai quebrando. Beleza? Entendeu isso daí? Então, se você quer melhorar isso, eu tenho esse convite para você. Que vai ser agora, ó, dia 9 de julho, sábado, das 9 às 17. Beleza? Quer saber mais? Clica aqui no link. Cara, esse é o seu problema. Você não sabe ler, ok? Não, você não sabe compreender. E para compreender, para você ter coerência, você precisa ter uma boa compreensão. Que tipo de coerência? Esses 4 tipos aqui. Pragmática, estilística, semântica e sintática. Beleza? Show? Ok. Gostou? Eu adorei. Gente, para eu gabaritar, o que eu preciso? Adequação absoluta em todos os mecanismos de coerência. Quais são os mecanismos? Tá aí. Não contradição, tautologia, relevância, continuidade, progressão. E aí tem os núcleos. Repetição, progressão, não contradiz e relação. Você tem que saber isso. E isso não tem nada a ver com o conteúdo. Tem a ver com a sua habilidade escrita. Para você ter uma boa coerência, você precisa compreender o que a banca te deu. Ou seja, compreender o tema. Combinado? Então, meu querido, minha querida, te vejo no nosso próximo Café do Examinador e te vejo para você que está aí na Quadrix, dia 9. Então, já separa aí, velho. Vai ser épico. E nós vamos trabalhar os 41 temas da Quadrix, tá bom? Então, entra lá, faz sua inscrição. A condição super especial. Eu acho que é mais de 90% de desconto, quer ver? Nossa, 91% de desconto. Certamente, 92% de desconto. E tá com... Cara, é pra você não ter desculpa pra você não fazer. Eu só quero que você separe o seu sábado e esteja comigo, porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Entender a relação, entender a coerência entre os textos para te levar para a redação da máxima. E você viu comigo, te mostrei na tabela agora da banca, que você não precisa dominar o conteúdo. Tá bom? Um beijo, abraço, fica com Deus. E vamos gabaritar sempre o item coerência textual. Lê o material de apoio baixando lá no site. Então a gente se vê no nosso próximo café. Tchau, tchau.